Você, você se considera uma pessoa tímida, ou seja, introvertida, ou uma pessoa mais extrovertida? E por que eu estou perguntando isso? Porque isso tem relação diretamente com a química que ocorre no nosso corpo. É bastante interessante a gente estudar como os neurotransmissores eles fazem com que o nosso cérebro seja estimulado por características externas ou internas, e com isso ocorre a liberação de alguns hormônios. Dentre alguns hormônios muito importantes, nós temos tanto a acetilcolina e também a dopamina. Eu vou mostrar a fórmula delas aqui para vocês, tudo bem? A acetilcolina foi o primeiro neurotransmissor descoberto. Ela tem uma estrutura baseada num éster acético e também numa amina, que é a colina, tudo bem? Já a dopamina, ela possui um anel que tem duas ligações com hidroxilas e também uma cauda formada por uma amina. Então são duas estruturas orgânicas que têm função relacionada com o prazer. Então, o prazer é o que faz uma pessoa ser extrovertida ou introvertida. As duas pessoas, tanto a extrovertida quanto a introvertida, elas possuem produção, obviamente, de acetilcolina quanto de dopamina. Só que pessoas que são mais introvertidas, ou seja, que são viradas mais para dentro de si mesma, elas possuem uma dependência, elas possuem uma sensibilidade maior à acetilcolina. Ou seja, uma pequena liberação de acetilcolina no organismo já é suficiente para elas terem prazer. Já as pessoas mais extrovertidas, elas possuem uma sensibilidade maior à dopamina. Em outras palavras, uma quantidade menor de dopamina liberada no organismo é suficiente para essas pessoas terem prazer. Ou seja, é tudo baseado na quantidade com a qual essas substâncias entram em contato com o nosso organismo. Qual que é a diferença? As duas substâncias, na realidade, têm relação com o sentimento de prazer. As duas substâncias também podem ser utilizadas para desenvolvimento de aspectos cognitivos, como você aprender algo ou você sentir prazer em memorizar algo. Então você tem essas duas substâncias agindo aí. Mas qual realmente é a diferença delas? É a forma como elas atuam no nosso sistema nervoso. A gente tem, então, o sistema simpático e o sistema parasimpático. O sistema simpático ele tem mais relação com os estímulos de sobrevivência, muitas vezes, né? Então, quando a pessoa tem o sistema simpático ativo, significa que ela está com sistemas, por exemplo, de alerta ativo. Então, muitas vezes você tem a liberação da dopamina para que você tenha também a liberação de adrenalina, por exemplo. Então, você tem todo esse desenvolvimento do sistema para que a pessoa se mantenha ativa. Então, pessoas mais extrovertidas são aquelas que se utilizam mais do sistema simpático, ou seja, o sistema de alerta do nosso organismo. Então, são pessoas que têm uma maior liberação do hormônio de prazer quando elas estão estimuladas com características externas que levam à necessidade de você tentar sobreviver. Então, essas pessoas são mais, vamos colocar entre aspas, né? Então, são pessoas que se movimentam mais, são pessoas mais extrovertidas, são pessoas que se expõem mais porque elas necessitam dessa liberação desses hormônios, como a dopamina, a adrenalina, a noradrenalina. Então, elas precisam disso para elas sentirem prazer e, consequentemente, então, são estimuladas por fatores externos. Já as pessoas que têm a necessidade de algo um pouco mais introvertido, ou seja, algo mais relacionado com ela tem um estímulo no sistema nervoso parasimpático, ou seja, é um estímulo num sistema onde você tem a necessidade de você baixar um pouco a energia do seu organismo. Então você prefere mais um ambiente mais calmo. Então pessoas mais introvertidas têm essa necessidade. Elas não estão estimuladas pelo externo, elas estão estimuladas pelo interno. Por isso que muitas vezes pessoas introvertidas têm mais prazer em ler um livro ou assistir um filme do que de repente pular de bungee jump. Obviamente, gente, isso aí não quer dizer que uma pessoa
que tenha mais extroversão, ou seja, que tenha uma liberação maior de dopamina, na realidade é o seguinte, não é uma liberação maior, mas elas são mais sensíveis à dopamina, elas não tenham liberação de acetilcolina, isso não quer dizer que elas não vão sentir prazer em ler um livro, ou ir na escola, aprender. Isso não quer dizer que o sistema ocorre dessa forma, mas é que elas são mais sensíveis à liberação desse hormônio. Isso também vale para uma pessoa mais introvertida. Não quer dizer que essa pessoa não vai sentir prazer em coisas mais radicais, como pular de bungee jump, ou, por exemplo, jogar futebol, ou, por exemplo, até ir numa festa. Não quer dizer isso, não quer dizer que a pessoa não vai sentir prazer num sistema que vai fazer com que você fique mais alerta. Mas é que ela é mais sensível à acetilcolina. Então isso faz com que o sistema parasimpático seja ativado, e isso faz com que a pessoa naturalmente já sinta prazer. Então isso mostra que as pessoas são muitas vezes diferentes porque elas possuem uma química cerebral um pouco diferente, né? Não é necessariamente a mesma forma como as pessoas se comportam, né? O sistema nervoso ele trabalha de forma diferente. O grande problema de pessoas que são muito extrovertidas é que, como elas são muito dependentes da dopamina, acontece que elas acabam desenvolvendo vícios mais rapidamente. Então, algumas substâncias químicas, como por exemplo a nicotina, ela faz com que você tenha uma liberação muito maior de dopamina, e isso faz com que as pessoas sintam prazer quando entram em contato com essa substância. Entrando em contato com esse neurotransmissor, as pessoas começam a ficar dependentes dele. Por quê? Porque elas precisam de uma quantidade maior do que você já tem naturalmente no seu organismo. E isso leva à dependência. Entretanto, olha que interessante, isso não quer dizer que a pessoa que é introvertida também não desenvolva vícios. É muito comum, às vezes, você ver pessoas que são muito tímidas terem vícios também, né? Então a gente pode ver que acontece isso. Então é uma balança. Esses hormônios são liberados baseados no sistema que você se encontra. Você se encontra em ambientes onde você tem uma liberação maior, por exemplo, de corticoides, que vão levar a características mais estressantes, pode ser que eles acabem passando por cima tanto da dopamina quanto da acetilcolina e façam que você fique estressado. Então, muitas vezes as pessoas precisam fazer com que ocorra a liberação ou da acetilcolina ou da dopamina de forma que não seja natural. Então, se utilizam de substâncias que fazem com que você tenha a liberação de neurotransmissores, como por exemplo a nicotina, que faz com que você sinta prazer. E daí é que surge o vício, muitas vezes da pessoa que se encontra no estresse, tem liberação muito grande de corticoides, e isso faz com que a pessoa tenha necessidade de substâncias externas que façam que você tenha, de alguma forma, a liberação, seja de acetilcolina ou seja da própria dopamina. Bom, pessoal, então isso aqui é somente um resumo de como o cérebro funciona, é uma ideia de como o cérebro funciona, que vem sendo estudada já há algum bom tempo. Espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se for possível, curta esse vídeo, se inscreva no canal e clique lá no sininho para você ter mais informações sobre assuntos científicos. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.